glorifico por essa noite. Aleluia. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pai querido, Pai amado, toma essa palavra na palma das tuas mãos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já falou conosco nessa noite. Agora eu quero colocar essa palavra na palma das tuas mãos e quero te pedir, Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, fale conosco, meu Deus e meu Pai, nessa noite. Continue falando, meu Deus e meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor preparou os nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor. Então eu te louvo e te glorifique, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar, meu Deus e meu Pai, com a tua igreja. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Irmãos, o interessante dessa palavra é que vai dizer que Agar é dada por mulher a Abraão. E o interessante aqui dessa palavra que nós vamos ver que essa situação, ela foi causada por Sara, por não acreditar na promessa que lhe foi feita, por querer antecipar algo que Deus já tinha dito que iria fazer. E nós vemos aqui que a atitude dela, porque Agar, ela era serva. Agar, ela tinha uma responsabilidade de cuidar, de servir, então ela não podia ter opinião. Ela tinha que obedecer a sua senhora. E Sara, ela escolhe, né? Saraí, ela escolhe da Agar para ser mulher de Abraão. E acontece que Agar, ela engravida. E quando ela engravida, Agar, ela começa a menosprezar Saraí. E aí ela não suporta, ela não aguenta, porque ela engravida e ela começa a se achar assim, não, eu engravidei, ela não engravidou até agora, ela já está com a idade avançada, então agora eu creio que eu é que vou assumir tudo. E aí ela começa a menosprezar Saraí. E Saraí não aguenta. É por isso que a gente precisa estar vigiando, é por isso que precisamos ser prudentes, porque tem situações que buscamos para a nossa vida e depois quando vem o tranco nós não suportamos. Nós não aguentamos. E na maioria das vezes nós procuramos sempre um culpado. E aí, Saraí, ela vai até Abrão e coloca essa situação. E o interessante é que Abrão diz para ela, trata ela com bondade. Mas aí a Bíblia vai dizer que ela começa a afligir a Agar. A ponto de Agar fugir daquele lugar. A ponto de Agar sair dali correndo, desesperada, já grávida de Ismael. E aí ela vai para uma fonte, chegando ali chorando, em desespero, o anjo de Deus apresenta para ela, chama ela pelo nome e pergunta, para onde você vai? Da onde você vem? Para onde você vai? Ah, estou fugindo da minha serva. E aí o anjo de Deus fala para ela, retorna para aquele lugar, se humilha perante a sua senhora, porque eu tenho um propósito com essa criança, eu tenho um propósito com a sua vida, o nome dele será Ismael, e eu tenho um propósito para a vida desse menino também. E aí ela retorna para passar o processo dela, porque muitas das vezes nós queremos pular as etapas. Verdade. Nós queremos conquistar, nós queremos que o milagre aconteça, mas nós não queremos cumprir o propósito de Deus. Nós queremos fugir do propósito. Nós queremos pular as etapas. Nós queremos entrar por atalhos, porque nós não queremos passar o processo de Deus. E o interessante é que quando é um processo que é com o Senhor, nós suportamos. Quando é um processo que nós não estamos em desobediência, nós suportamos. A gente geme, a gente chora, mas nós suportamos. Nós não abrimos mão daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas e nós vamos caminhando, glorificando, adorando até que se cumpra o propósito de Deus. E Agar, ela entendeu aquilo que
E ela retorna para aquela casa para viver o processo dela, para ela passar aquilo que ela precisava passar, com a ajuda de Deus, porque ela viu que Deus a conhecia, estava naquele negócio, estava naquela situação. E o mais difícil no momento das adversidades é entendermos que tem um propósito de Deus e que Ele está no controle da situação. E aí eu quero entrar no livro de Ana, o que Ana passou. Porque Ana, se ela tivesse fugido do propósito, ela não subia com o seu esposo. Porque ela tinha uma competidora que aborrecia ela excessivamente, fazendo ela sair do prumo, sair da direção, fazendo com que ela ficasse brava, irada, irritada. Mas Ana, mesmo vivendo tudo isso, Ana entendia que mesmo que ela pudesse ouvir de Penina que ela não tinha nada para agradecer a Deus, porque muitas das vezes vai para aquele lugar fazer o quê? Vai estar ali numa sexta-feira fazendo o quê? Teu marido continua do mesmo jeito, teu filho, a tua casa, vai fazer o quê ali? E eu acredito que Ana não ouvia isso só de Penina, não. Ouvia de todas aquelas pessoas que sabiam que Ana estava vivendo. E se ela tivesse fugido do propósito dela, ela não tinha vivido o milagre. Porque ainda que todos pudessem achar que ela não tinha nada para oferecer, ela oferecia as lágrimas dela. Ela oferecia a adoração dela, a tristeza dela. E o Senhor sondava o coração daquela mulher. E o milagre dela não foi no tempo dela, não, porque eu acredito que aquela situação que ela estava vivendo é porque havia um propósito na vida de Ana. O Senhor estava forjando Ana, o Senhor estava trabalhando na vida de Ana, para que Ana pudesse viver o milagre. O interessante é que nós não queremos ser forjada por Deus, nós não queremos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida segundo a vontade dEle, o querer dEle, mas nós queremos o milagre. Nós queremos receber as bênçãos. Nós não queremos abrir mão, porque aqui Ana, ela teve que abrir mão do eu dela para suportar aquela situação. Evangelho continua sendo renúncia, igreja. Continua sendo renúncia. E o Senhor vai nos sondar, e o Senhor vai nos forjar em situações, muitas das vezes, na maioria das vezes, de perseguições, de calúnias. Irmãos, isso aqui é evangelho. Não é esse evangelho facilista, não. Que está se pregando, não. Que a gente hoje escuta todo mundo dizer que é cristão, mas que não renuncia, ainda não renunciou ao pecado. Ainda não mudou de vida. Ainda não foi transformado. E o evangelho tem que ser renúncia. E Ana entendeu que mesmo na dor dela, que mesmo na vergonha dela, ela sabia que ela precisava ir adorar a Deus, com a oferta que ela tinha no coração dela, com o desejo que ela tinha de gerar, de ser mãe. Ela ia e ela vivia todo aquele tipo de situações. E o interessante é que muitas das vezes, quando começa a vir as adversidades, a gente quer fugir do propósito. Eu não sei porquê. Tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. E eu creio que o propósito é o Senhor fazer com que a gente seja forjada para continuar glorificando, para continuar engrandecendo, para continuar anunciando esse evangelho. Porque senão a gente para, senão a gente desiste, senão a gente traz para o nosso pessoal e a gente não quer cumprir o propósito, a gente quer fugir, a gente quer correr. Mas esse é o evangelho, porque na palavra a gente vê os filhos, servos, discípulos, todo mundo passando, irmãos, por lutas e por adversidades e por perseguições. Mas a gente também vê Deus cuidando de todos eles, dando livramento a todos eles. Aqueles que estavam na hora de partir, partiram. Mas os que não tiveram que partir, o Senhor guardou. Como tem sido com cada um de nós. Quantas lutas, quantas adversidades, quantas perseguições. Mas faz parte, irmãos. Faz parte para a nossa vida. Faz parte para quê? Para o nosso crescimento. Para a nossa desenvoltura. Para a gente
gente ter certeza de quem Ele é, para a gente continuar anunciando, para a gente continuar dizendo que Ele faz, que Ele pode, que Ele sara, que Ele cura, mesmo vivendo num momento de enfermidade, mesmo vivendo um momento de escassez, mesmo vivendo um momento de desemprego, nós continuamos crendo e anunciando. Ele abre porta, Ele supre as necessidades, Ele sara, Ele cura, Ele liberta, porque já não diz mais a respeito a mim, assim a esse Senhor, e eu sei que Ele faz. Eu não faço, mas Ele faz. E é por isso que a gente não pode fugir do propósito de Deus na nossa vida. Não podemos entrar por atalhos, não podemos encurtar. Muitas das vezes a gente quer ir cortando um pedacinho da cruz. Vamos cortar um pedaço dela para ficar um peso mais agradável. E não é para se cortar, é para entrar naquele propósito de Deus e ir até o final com Ele, cumprindo, aprendendo, crescendo, amadurecendo, entendendo, irmãos, que ainda tem muitas pessoas que precisam conhecer esse Senhor, entendendo que muitas pessoas vão ouvir aquilo que você tem para dizer como testemunho, e aí o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, porque a gente vê H fugindo, mas tendo que voltar. Glória a Deus que ela entendeu que ela precisava voltar, porque muitas das vezes o Senhor está mandando a gente voltar. Foi falado aqui, a dureza do nosso coração, a gente se sacrifica, mas a gente não obedece. Vou voltar nada. Se eu voltar, aí vão achar que é humilhação voltar, irmãos. Deus é poderoso, Deus é soberano. Como é bom quando a palavra de Deus vem. Por isso que eu sempre falo, Senhor, nos dê sensibilidade, porque quem está sensível a ouvir a voz de Deus, vai estar sensível também a obedecer, vai estar sensível a fazer a vontade de Deus. Porque se H não volta, o que seria dela? O que ela iria passar? Porque o propósito que Deus tinha com ela era ela permanecer na casa de Sarai. Porque a gente vai ver mais à frente que chega um momento que Sarai fala para Abraão, ó, teu filho está dando trabalho, Ismael, H está dando trabalho, manda ele embora. Aí Abraão vai orar. Eu acredito que Abraão foi orar e falar assim, o Senhor não vai mandar ele embora? Ismael também é meu filho. E o que Deus fala para Abraão? Despede ela. Olha a situação difícil. Mas é o meu filho. Mas Deus falou para ele, despede. Manda ela ir. Mas Abraão entendeu o quê? O mesmo Deus que cuida de mim, que cuida do meu filho da promessa, vai cuidar dele também. Agar já sabia, porque Deus já tinha dito para ela quando ela foge pela primeira vez. Então vai ter momentos, irmãos, que a gente vai até fugir. Mas se Deus mandar voltar, volte. Volte com alegria, volte com humildade, seja humilde. Não abra mão das bênçãos que o Senhor tem para a tua vida, porque é isso que precisamos entender. Tem situações na nossa vida que a gente vai ter que resolver, irmãos. Não adianta a gente achar, aceitei Jesus, me converti, e que não vai ter coisas que muitas das vezes vai retornar, coisas às vezes de anos, para que a gente acerte a nossa vida com Deus. Porque a gente pode fazer tudo, mas a gente precisa lembrar que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E a gente precisa também entender que dependendo das nossas atitudes virão consequências. Consequências duradouras. Consequências muitas das vezes que a gente vai carregar até a volta de Jesus ou Ele nos recolher. Mas hoje, graças a Deus, nós somos pessoas prudentes. Então nós somos prudentes, nós somos obedientes. Então nós não vamos viver mais da maneira que vivíamos. Nós vamos seguir uma direção para que a gente viva o novo de Deus. Ele diz que Ele é um Deus de novidade de vida. Ele diz que tudo se faz novo. E é isso que hoje nós queremos, andar em obediência, na direção, vivendo os propósitos de Deus, sem querer entrar por atalhos nem encurtar o caminho. Passar por aquele processo de mão dada com esse Deus,
crescendo, amadurecendo, glorificando, louvando, vivendo as suas experiências. Porque assim foi com Ana, assim também foi com Agar, e assim foi com as mulheres, com os homens da palavra de Deus. Não fugiram, obedeceram. E todos aqueles que obedeceram, Deus guardou, Deus cuidou, Deus abençoou, irmãos. Porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Só que muitas das vezes, porque a gente vê que a primeira situação foi Saraí que começou com aquela situação. Porque esperar não é fácil. Esperar uma promessa não é fácil. Mas quando a gente entende que mesmo esperando essa promessa, nós temos visto o cuidado de Deus, o livramento de Deus, como ele tem suprido as nossas necessidades, fica bem mais suave. Mas aí a gente não tem um coração de gratidão, a gente quer aquela promessa. Tem que ser aquela promessa. E muitas das vezes a promessa não é nem pra gente se alegrar, não é pra gente esfregar na cara das pessoas. Pra gente mostrar. Deus não trabalha dessa maneira. Ah, mas é a minha razão. Deus não trabalha com razão humana. Ele é santo, santo e santo. Você imagine alguém te perturbando, como Ana viveu com aquela mulher. Só que tem coisas, irmãos, que não é o diabo. Não é o diabo. Porque quem não está dando legalidade, brecha, quem não está de qualquer maneira, não é o diabo. Mas Deus também nos prova. E ali era o próprio Deus permitindo com que aquela mulher confrontasse, perturbasse a Ana, para que Ana desistisse. Porque muitas das vezes, eu sempre digo, irmãos, quando eu estou vivendo uma prova muito grande, que a gente sempre vive, a sensação é que o Senhor parece que ele só olha para mim. Porque ele fica, a sensação, eu quero ver de que maneira ela vai se comportar. E na maioria das vezes, nós somos reprovados. Porque ao invés da gente fazer a vontade de Deus, a gente faz a vontade da nossa carne. A gente vai pela nossa razão. Aí a gente é reprovado logo de imediato. Porque muitas das vezes não é para falar, a gente quer falar. Muitas das vezes não é para agir, a gente quer agir. Muitas das vezes não é para a gente se igualar à mesma situação, a gente se iguala. E aí a gente é reprovado. E a gente não passa na prova. Meu Deus. Porque Ana precisava. A gente precisa entender que só tem um que nos conhece, é esse Deus. Nós temos uma natureza humana que não se converte, irmãos. Se não for a misericórdia de Deus, a gente continua fazendo tudo errado. A gente continua se metendo em confusão. A gente continua entristecendo o nosso Senhor. Porque quando nós não conhecíamos a Ele, a gente vivia como loucos aí na terra. Fazendo coisas que nos prejudicou e que prejudicou também muitas pessoas. Mas hoje é inadmissível eu dizer que eu conhecia esse Senhor e permanecer da mesma maneira. Verdade. Tem que haver uma mudança. Tem que haver transformação. E Ana, ela precisava passar por aquela situação. Ana precisava estar ali e adorar a Deus. Quantas das vezes a nossa adoração é nas lágrimas, irmãos? Quantas das vezes a nossa adoração é com gemidos, mas aí a Bíblia vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes a gente não tem nem como, não consegue nem verbalizar o que estamos passando de tamanha dor, tamanha vergonha, tamanha adversidade. Mas nesse momento hoje eu sei que tem um Espírito Santo intercedendo por mim e levando a minha petição até o meu Pai. Então isso aquieta o meu coração. E Ana teve que passar por essas situações, não só por uma vez, mas por várias vezes. Porque todo ano eles tinham que ir para sacrificar, para ofertar ao Senhor. Mas o que Ana vai agradecer se ela não tem nada para agradecer? O que Ana vai estar fazendo ali? Porque Penina, ela tinha filhos. Ela tinha filhos. Ana não tinha. O marido dela fala que eu te amo. Só o meu amor não te basta.
Porque às vezes as pessoas acham que vai trocar uma situação por uma outra situação e não é. Tem pessoas que acham só o meu amor não basta. Não, a única coisa que hoje nos basta é esse amor de Deus, irmãos. Que aí Ele vai suprindo as nossas necessidades. Aí a gente quer um amor do homem que é falho. A gente se apega, a gente se agarra, a gente fica naquela luta. E aí vem as decepções. E a gente não suporta. Mas tem um que é fiel, que a gente pode confiar, que Ele diz que não vai nos abandonar, que estará conosco até a consumação dos séculos, através desse Santo Espírito que hoje habita em nós. Mas Ana, ela precisou passar, como eu já precisei passar por várias situações, como todos nós precisamos passar. E essas situações faz com que a gente aprenda, faz com que a gente cresça, faz com que a gente amadureça, faz com que a gente dependa somente desse Senhor. Porque as situações que vêm não é para trazer revolta, não é para trazer amargura. São situações para que a gente cresça, irmão, para que a gente amadureça, para que a gente entenda que tem um que é fiel, que é poderoso, que é soberano, que nos ama, que quer cuidar de nós, que quer fazer parte da nossa vida. É isso que Ele quer nos ensinar, que já nos deu uma garantia de salvação, que já escreveu o nosso nome no livro da vida, que tem uma eternidade que Ele já preparou para cada um de nós. É por isso que Ele tem nos atraído, é por isso que Ele tem nos forjado, porque Ele diz na palavra dEle que sem santificação ninguém vai ver a Ele. Então tem que ter renúncia, tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo glorificando a Deus. Tem que passar, eu costumo dizer que quando o Senhor traz uma palavra para nos exortar, não é para a gente ficar triste nem revoltado. É para a gente falar, papai, obrigado porque o Senhor ainda me ama. Obrigado porque o Senhor quer o meu melhor. Todo pai que ama o seu filho corrige. Porque se a gente não corrigir quando for criança, a gente vai chorar quando for adulto. É o que a gente ouve dos mais velhos. Muitas das vezes a gente lembra a nossa mãe falando, chora você hoje, não choro eu amanhã por ti. Mas hoje tem tanta coisa mudada, tanta coisa que eles foram tirando, mas a palavra ela permanece fiel. E quem vem de um lar que teve alguém com autoridade para disciplinar, vai ensinar os seus filhos dessa mesma maneira. Chora você hoje, não choro eu amanhã. E é isso que a gente ouvia. E muitas das vezes o Senhor está falando, o Senhor está nos alertando. E a gente quer fazer beicinho, a gente quer fugir, a gente quer ir embora. A gente não quer passar pelo processo que Deus tem para a vida da gente. Para nos ensinar. Para nos corrigir como a palavra diz. Aí a gente vai embora, não quero mais. Não, aqui eu não vou ficar não. Irmão, mas é o melhor lugar, irmãos. É o melhor lugar para estarmos. E Ana, porque chega o dia de Ana, que ela vai para o templo. E ali só está ele, o sacerdote Eli. E o interessante, que eu acredito que o processo que Ana passou, porque só quem conhece Ana daquela época era Deus. Porque mesmo Ana, às vezes, desejando gerar, quando aquele sacerdote dentro do templo de Deus tira ela como uma mulher embriagada naquele momento, de repente ela podia retrucar, se revoltar, né? O sacerdote falando que eu estou embriagada. Porque muitas das vezes a gente vai ouvir situações, vai ouvir coisas, e a gente precisa saber o que a gente vai dar como resposta. E Ana, eu acredito, porque eu acredito que sempre que ela estava ali, ela estava em oração de choro. E o sacerdote ali no templo. Mas aquele dia, eu acredito, foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Às vezes que ela foi no templo, chorou e o milagre não aconteceu. Ela estava sendo preparada para que naquele dia, quando Eli olhasse para ela e achasse que ela estava embriagada,
que Ana podia, com os motivos dela de revolta, de amargura, podia dar uma resposta para aquele sacerdote, porque às vezes é assim, não tem reverência, não tem respeito. Foi falado isso tudo aqui. Eu falei, Senhor, tu está confirmando a palavra. E ela falou, Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada. Gente, ali o milagre dela aconteceu. Mas antes dela viver o milagre, ela teve que por muitas vezes subir para aquele lugar, ir àquele lugar, sem ter nada para oferecer. Com a petição dela, querendo gerar, querendo ser mãe. Mas ela ia. E eu acredito que ela ia para Deus tratar Ana, para Deus libertar Ana, para Deus sarar Ana, para Deus transformar Ana, para que Ana, quando chegasse o dia do milagre dela na casa, no templo, ela pudesse receber aquela palavra de Eli. Porque naquele dia, aquela comparação que Eli faz, a resposta que aquela mulher dá para aquele sacerdote libera uma palavra de bênção para Ana. E Ana sai daquele lugar, a Bíblia vai dizer que chegando ela coabita com seu esposo e ela gera Samuel. E quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Ninguém ouve falar dos filhos de Penina, mas ouve falar de Samuel. Quem foi Samuel? Olha o que Deus fez na vida de Ana. Mas Ana precisou ser tratada. Ana precisou ser curada. Ana precisou ser liberta. Ana precisou depender do Senhor. Ana precisou, se ela era aquela pessoa que diz, eu sou papum, eu não levo nada para casa. Ah, tu não leva? Tu vai aprender a levar. Tu vai aprender a se calar. Tu vai aprender a fazer a minha vontade. Não vai prevalecer a tua vontade. Aí Deus vai trabalhando, permitindo situações para trabalhar em nós. Para que a gente diminua e Ele cresça. Para que a gente entenda que somos criatura na mão do Criador. Ana foi sendo tratada quando ela chegava ali e via aquela situação que ela estava vivendo e com alguém perturbando a ela, maltratando a ela, escorraçando a ela. Você não tem. Você não gera, você é seca, você é fria. Eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três, você não tem. Você já subiu 1 ano, você já veio 2 anos, você já está há 5 anos e você não recebe. Deus não vai te dar isso para você, mas eu tenho. E Ana suportando aquilo tudo. Por que ela estava suportando? Porque Deus estava tratando. Quando é Deus que está tratando, a gente suporta, irmãos. A gente suporta porque a gente entende que tem um Deus que é justo. Eu sempre digo, se é Deus tratando, a gente suporta. Mas se for pessoal, o Senhor vai trabalhar e tratar com aquele que é pessoal. Se for pessoal de alguém contigo, Deus vai tratar no momento certo e na hora certa. Não adianta pedir justiça, não adianta pedir vingança. Deixa na mão do Senhor. Agora, se é o Senhor tratando, Ele vai nos tratar para recebermos o milagre. E Ana ainda tem a ousadia de fazer um voto. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um filho homem, eu vou trazer para ele ser criado na sua casa. E foi algo tão sobrenatural o nascimento de Samuel. Porque quando Ana desmama Samuel que leva, a gente sabe como que estava aquela família e aquela casa. Mas aquele menino, ele foi gerado sobre uma palavra de bênção. E ele foi criado ali no templo, com os filhos de Eli, com o sacerdote Eli. Tudo errado, tudo fora do lugar. Mas ele não se corrompeu. Ele permaneceu íntegro. Ele foi aprendendo ali. Ele foi vendo tudo aquilo ali, mas ele permaneceu na posição dele, como criança, como jovem, como adolescente, para ser um sacerdote, para ser um juiz. E a gente vê o que houve com Samuel. Ana depois tem mais filhos, porque Deus abre, amada.
Irmão, tem situações que é Deus que está permitindo na nossa vida. Não é o diabo, porque a gente não tem compromisso mais com ele, não. Nós não vivemos mais em trevas, não. Hoje nós estamos na luz. Ele nos trouxe para a maravilhosa luz. Então Deus vai permitir situações para tratar com cada um de nós. E eu creio, foi o que o Senhor falou ao meu coração. Ana estava vivendo aquela situação. O Senhor já tinha um projeto para a vida de Ana. Já sabia quem seria Samuel. E precisou forjar a Ana dentro daquela situação, usando uma mulher que era Penina, para fazer com que ela desistisse de adorar o Senhor, desistisse de subir para glorificar o nome do Senhor. E na maioria das vezes, no tempo de hoje, não é diferente. Muitas das vezes se apresentam situações para que a gente desista, para que a gente pare, para que a gente desanime, para que a gente não acredite que foi liberada uma promessa para cada um de nós, foi liberada uma promessa para nossa casa, foi liberada uma promessa para os nossos filhos, e nós vamos crer que vai se cumprir. E eu não estou preocupada que eu tenho que estar viva para ver isso acontecer, não, porque mesmo que eu não esteja, eu sei aonde eu vou estar, mas vai se cumprir na vida deles, porque nós estamos buscando uma bênção de Deus para deixar uma herança espiritual. É isso que todo pai e toda mãe tem que buscar para os seus filhos. São heranças espirituais para quando a gente não estiver mais aqui, o Senhor continuar cuidando e cumprir todas as promessas que o Senhor já liberou para a vida dos nossos filhos e para a nossa casa. Ana precisou passar. Agar teve que voltar. Agar, ela teve que voltar. Irmão, se tiver que voltar, volte. Noemi não teve que voltar. Sem marido, sem filho, só com Ruth. Gente, mas ela saiu dali com a família dela. E como é que volta? Sem marido, sem filho? Como é que volta? O que vão pensar? O que vão dizer? E hoje, até hoje, tem gente ainda querendo dar satisfação para o mundo. A Bíblia vai dizer que ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo, irmãos. Começou a servir a esse Senhor, começou a querer uma mudança, uma transformação, o mundo nos odeia. Mas ele diz para a gente ter bom ânimo. E nós temos tido bom ânimo. Eu não sei qual é o processo, eu não sei o que você está vivendo. Não foge não, não seja covarde não. Passa pelo teu processo. Senhor, me dá força, me dá alegria, me dá prazer de te servir. Não fuja, não queira encurtar a cruz, não queira fazer com que você entre por atalhos, porque muitas das vezes na tua espera se apresentarão vários atalhos. Passa por aqui, vem por aqui, aqui é mais perto. Aqui você não vai precisar se movimentar não, o caminho está planinho, vem por aqui. Mas a porta ela continua estreita. A porta ela continua estreita, então não adianta a gente procurar atalhos. Cumpra o teu propósito com Deus, segura na mão dele, segura na mão de Deus e vai. Que é isso que a gente tem que fazer, graças a Deus que agora nós temos esse Senhor. Então segura na mão dele. Agar volta e Ana passa pelo processo dela e gera Samuel. E a gente vê a bênção que é Samuel, que nos inspira. E foi criado dentro de uma casa, dentro de um templo, que estava tudo fora do lugar. E não se corrompeu. E aprendeu o que precisava aprender, para que hoje nós pudéssemos estar aqui meditando. Quem foi Ana? Você acha que aquele processo de Ana, que ela passou, não era porque tinha áreas que precisava de cura? Com certeza, irmãos. Tem coisas que a gente está vivendo é porque o Senhor sabe que precisamos de cura. A gente precisa de cura para a gente aprender a perdoar. A gente precisa de cura para a gente poder se colocar no lugar do outro. A gente precisa de cura para a gente poder abençoar. A gente precisa de cura para poder estender a mão. A gente precisa de cura para saber que é melhor dar do que receber. A gente precisa de cura para entender que tem um Senhor, que o propósito dele é com a humanidade ainda. E ele sempre vai dar a oportunidade para o ser humano fazer a escolha
Mas Ele sempre vai dar uma oportunidade, várias oportunidades. Então nós precisamos de cura como Ana precisou. E muitas das vezes a cura vai ser um espinho. O espinho dói. Mas aí ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Tem espinho que vai permanecer, mas ele vai falar, eu estou te enchendo de graça. Se você estiver cheio de graça, você nem vê espinho. Se você estiver cheio de graça, você nem atenta para quem está te perseguindo, para quem está te caluniando. Porque você sabe que tem um justo juiz. Um justo juiz, irmãos. E esse justo juiz, ele é justo. Ele vai nos colocar numa balança. E ele vai dar a sentença que cabe a ele. Ele não trabalha em parcialidade, não. Não porque prega, não porque profetiza, não porque canta, não. Ele é justo. Então Ana precisava passar por aquele processo para que ela pudesse gerar Samuel, para que Samuel pudesse ser bênção. Agar precisou voltar, precisou passar, até porque Agar, o que ela faz? Quando ela engravida, ela cresce. Tem pessoas, às vezes, começa a Deus abençoar, vai para um posto melhor, acabou. Esquece que é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Acha que porque Deus está abençoando, irmãos, quando Davi, ele quis trazer a arca de volta, que aí ele desejava que a arca voltasse, a gente vê da maneira que ele, um carro novo de boi. E a gente sabe que a Bíblia diz que tinha louvor, tinha adoração. Só não estava agradando a Deus. Não agradou a Deus, porque não era daquela forma que carregava. Presença de Deus de qualquer maneira. Então muitas das vezes Deus começa a nos usar para que o nome dele seja glorificado. A gente vai saindo do trilho. A gente vai perdendo a essência. A gente começa a achar que a gente é melhor. A gente começa a achar que Deus está em concordância com aquilo que a gente está fazendo. Eu sempre digo aqui, Deus nos dá limite. Deus nos dá limite. Você pode pregar, você pode dançar, você pode louvar, você pode adorar, mas Deus dá limite para todos nós. Não é porque a gente está sendo instrumento que a gente vai fazer o que quer, pisar em que quer, ferir todo mundo, machucar todo mundo, achando que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada. Tem um Deus acima de nós, que nos dá limites. E o Senhor não chamou, não nos chamou. Ele manda a gente pregar a palavra, mas o Senhor não quer que a gente machuque ninguém, fira ninguém, porque quem faz isso é o adversário da nossa alma. Isso é a função dele, não é a função dos servos de Deus. Porque se está liberando a palavra, a gente vai receber. A gente vai mudar, a gente vai ser transformado, mas na direção daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Que nessa noite eu não sei se você está querendo entrar por atalhos, eu não sei se você está querendo fugir do processo, eu não sei se tem uma penina que está te perturbando. Irmãos, o fim de peninas é não aparecer mais o nome dela na palavra, porque depois ninguém nem fala mais dela, nem dos filhos dela. Então não precisa se preocupar. Faça o teu processo com Deus. Faça aquilo que cabe a você. Porque num momento certo o teu milagre vai chegar, como de Ana. Como de Agar, que teve Ismael ali no acampamento com seu pai até a idade de jovem, para poder ir embora, para viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Que nessa noite, no nome de Jesus, não seja covarde, não fuja. Não fuja. Senhor, se é um propósito seu, me dá força, me dá coragem, me dá ousadia, me dá alegria. Não é para também passar em propósito, porque tem gente que fica oprimido, tem gente que fica irado, tem gente que fica esbravejando. É a mesma coisa é esperar, irmão. Esperar em Deus, a gente tem que buscar essa presença para se alegrar. Não vai adiantar nada esperando na incredulidade, na murmuração, porque tem gente que não consegue ver as pequenas bênçãos de Deus, não. Só vive murmurando, só vive reclamando. E o murmurador, irmãos, ele vai ficando para trás. Ele vai perecendo. Enquanto nós não entendermos que a gente precisa amadurecer e crescer para que a gente veja o cenário
trabalho e comece, Senhor. O cenário é esse, mas o Senhor já liberou uma palavra, então não vou murmurar, irmãos. O cenário está contrário, mas a palavra já foi liberada. E quem liberou a palavra pode fazer. E Ele quer fazer. Então que nessa noite, com tudo que o Senhor já falou, pega a tua cruz e siga Ele. Não é a mim não, siga Ele. Pega a tua cruz e siga Ele. Vai com Ele, vai passando pelos seus processos. Mas dentro desse processo não é para ficar revoltado, não é para ficar amargurado. É processo de libertação. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque tem gente que vai vindo algumas situações, ao invés de melhorar, tem gente que piora. Não sei por que tem gente que piora ao invés de melhorar. A gente vai passando por algumas situações. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aonde eu preciso de mudança? Qual é a área que o Senhor quer trabalhar? Se coloca diante de Deus, que Ele vai começar a falar, nessa área, é nessa. Deus fala, irmãos. Deus fala. É essa área que você tem que mudar. Você ainda não mudou? Você ainda murmura? Você é ingrata? Você não tem gratidão de estar viva, de estar de pé, de estar comendo, de estar vivendo com dignidade? Está sempre reclamando? A gente precisa falar com esse Senhor e ouvir a voz dele e obedecer a ele. Então H voltou, Ana passou e recebeu vitória. Porque ainda quando H foi despedida daquele acampamento, o Senhor cumpriu a promessa que já tinha dito para H quando Ismael estava dentro do ventre. Da mesma maneira que Deus abençoou, Isaac abençoou Ismael também. Cada um no seu canto. Mas com a bênção e com a presença de Deus, que nessa noite, que essa presença, você continue guardando na tua vida. Que nessa noite, que essa presença te impulsione a cumprir o propósito de Deus na tua vida. Que nessa noite você entenda que pode haver penina te perturbando, te alfinetando, te julgando, mas passa por esse processo, que vai chegar um momento, como chegou o momento de Ana. Tu tá embriagada? Eu tô não. Eu tô chorando aqui porque eu sou amargurada de espírito, porque eu quero gerar, eu quero ser mãe. E eu creio que vai chegar um momento que quando vier uma pergunta e você responder da maneira que Deus quer, nós vamos receber o nosso milagre, vamos ficar de pé. É do jeito que Deus quer ouvir, aquilo que vai sair da tua boca, não é aquilo que você vai falar de si mesma. Foi assim com Ana, irmãos, que nessa noite tem presença de Deus aqui nessa noite. E nós vamos orar antes do louvor. Eu vou chamar a diaconisa Andréia para orarmos. Eu não sei de que maneira você chegou. Eu não sei aonde você está na sua caminhada desse processo. Eu não sei se você só chora. Eu não sei se você, ao invés de chorar, você está murmurando. Eu não sei se você ainda está falando algumas coisas que entristecem o coração de Deus. Eu só sei que Deus quer ouvir algo de cada um de nós. E eu acredito que quando chegar a tua hora, quando o Senhor ver que nós já estamos prontas, ainda que seja algo que a gente ache que vai nos ofender, a gente vai dar uma resposta certa. Aleluia! E nós vamos viver o nosso milagre. Foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Foi dessa maneira que o Espírito Santo foi ministrando tudo aquilo que Ana precisou passar, tudo aquilo que Ana precisou aprender. E Ana estava no lugar certo, indo para o lugar certo, mesmo que todos achassem que ela não